Bom, acho que já começou então. Então, vamos lá. Fala, meu amigo músico, tudo bem? Aqui é Marco Liz, do Portal Radar Brasil Festivais. E hoje eu quero bater um papo, quero ajudar, tá bom? Você, pequeno artista autoral, você que quer é, circular mais os seus shows, quer avançar com a sua música, com a sua carreira musical, né? Tendo uma agenda cheia, né? Podendo viver de fato dos seus shows de música autoral, né? Esse vídeo aqui é especialmente para você, então, tá? Que tem um trabalho musical legal pra caramba, né? Autoral, mas que não consegue, não sabe como vender esse show, né? Ou se já vende seu show, né? Vende muito de vez em quando. Talvez você só toque é, participando de editais da Aldir Blanc, alguma coisa do tipo, né? Então, não. Eu quero te ajudar aqui. Hoje a meta aqui é ajudar você, artista autoral, a como, o que você precisa fazer, né? Vou te mostrar dois processos essenciais para você começar a, de fato, ter começar a avançar na sua carreira musical autoral, tá bom? E poder, de fato, viver do seu show autoral, independente do tipo de som que você faz, tá? Isso aqui é para todo mundo, tá? Todo mundo tem um trabalho autoral, seja você do rock and roll, seja você do heavy metal, seja você artista do hip hop, seja você de música alternativa, seja você um DJ, né? Independente, samba, enfim, sendo um trabalho autoral é com você que eu quero falar. E, sobretudo, você que não tem empresário, tá bom? Você que não tem escritório, você que tem que fazer tudo sozinho, tá? Então, vamos lá. Pega papel e caneta aí que vai ser bem legal. Na realidade, assim, como é muita informação, não tem como passar tudo, né? Então, aqui é só uma aula, aliás, uma aula experimental, tá? É só para você experimentar, aliás, e você conhecer como é que a gente aqui no Radar Brasil, a gente ajuda desde 2015, até antes mesmo do portal Radar, né? Artistas autorais, enfim, a estar circulando mais shows, tá certo? E nossas consultorias, imersões, mentorias, tá? Então, essa aula aqui você vai até estar conhecendo um pouquinho como é que a gente faz essa dinâmica de ajudar os artistas, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó, tá? Isso tudo que eu estou passando para você é coisas que eu já tive de experiência há muito tempo. Então, por exemplo, o que eu vou passar aqui, né, o que eu vou te mostrar aqui é um detalhinho, que, aliás, são pequenas informações que, aliás, está até nesse livro meu aqui, algumas coisas estão nesse livro meu aqui, que eu lancei em 2015, é um manual para turnês, tá bom? Quando eu já fiz quando eu já viajei tocando, né, para outros países, inclusive em outros países, e tocando no Brasil. Enquanto trabalhando com bandas pequenas, né? Bandas pequenas, tá certo? E esse negócio de venda de shows e tal, né? Eu trabalho com isso já faz, nossa, foi muito, muito tempo. Né? Meu primeiro show que eu fiz é, vendendo assim foi lá para 1990 e pouquinho, quando eu tinha 17 para 18 anos, né? Estou com 42 hoje e desde 1900 comecei a tocar em 95, né? Mas aí eu fui virar um músico profissional de música, né? Viver da profissão de música foi em 98, 97 para 98. Então, assim, já faz muito tempo, tá bom? Então, o que eu estou te mostrando aqui é coisas das trincheiras, tá? Da música mesmo, tá? Nada de teoria. Então, primeiro de tudo que eu quero falar para você é o seguinte: vamos direto ao ponto. Vamos, é, vamos bem na raiz do problema. O que é que atrapalha os pequenos artistas autorais, tá certo? De fato, a crescer, a vender os shows deles, né? A fazer, enfim, o que que atrapalha eles, né? Eles têm um trabalho musical bacana pra caramba, então por que que a maioria dos pequenos artistas autorais, sem empresário, não conseguem tocar consistentemente em outras cidades, né? Ganhar o seu cachê, né? Viver do seu trabalho autoral, né? Tocando, fazendo seu show. O grande ponto, na realidade, tem a ver
falta de percepção de negócio musical, tá? Infelizmente, no Brasil, e na realidade todo mundo, né? Mas assim, no Brasil é muito acentuado, os artistas, os pequenos artistas, eles, no Brasil a gente não tem essa percepção da música, né? Como negócio, né? Tanto é que, infelizmente, né? O pessoal, né, fala assim, né? Para o pequeno artista, que ouve isso direto, pequeno artista, né? Ah, você trabalha com o quê? Ah, trabalho com música. Não, não, mas você trabalha com o quê? Percebe? Então, você já sabe, provavelmente você já está cansado de ouvir isso, né? Na percepção das pessoas, se entende que negócios musicais, né, é só para quem está no mainstream, para quem virou famoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Então, uma coisa é fama, outra coisa é sucesso, tá? Porque tanto no mainstream, tanto um artista local, um artista regional, um artista nacional, um artista internacional, é, tá todos eles inseridos na mesma coisa, no mercado musical. É tudo negócios musicais. Tá? E no nosso caso, no seu caso, tá? O que você precisa começar, se você está querendo fazer mais shows, circular mais shows, avançar, né? Você precisa começar a se encarar de fato como um pequeno negócio musical. Um pequeno negócio musical. Até coloquei aqui, ó. Tá? Esse é o grande ponto. A partir do momento que você começar a se encarar como um negócio musical, um pequeno negócio musical, aí você vai começar a entender que o seu show é um produto, tá? Que resolve problemas de pessoas, né? De clientes. Quem são os seus clientes principais? Né? São os contratantes. Tá? Quando cai essa ficha, fica tudo mais simples. Quando você entende qual que é a sua função no mercado da música, né, nesse mercado de entretenimento e tal, aí você fica muito mais fácil peraí, eu resolvo problemas, né? Tem um monte de contratantes que eu preciso ajudar, servir, né? Que precisam do meu trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu falo para você, comece, e hoje eu quero, antes de mostrar os processos que eu vou te falar aqui, tá? Você precisa, caso você não tenha essa percepção, né? Comece a se encarar como um negócio de fato, tá? Um pequeno negócio, tá? Um pequeno negócio musical, exatamente assim como uma padaria, entende? Tá? Uma padaria. É necessário que o artista autoral, né, ele comece a sair daquela visão puramente artística, tá? Se você não tem um empresário, né, e provavelmente você não tem um escritório que te ajude, né, né, que faça negócios com você, né? Você tem que ser o seu próprio empresário, porque esse é o ponto, tá certo? Você tem que se encarar, tá? Começar a agir como seu empresário, porque senão você nunca vai avançar, tá bom? Aliás, já fica a dica. Muitos artistas autorais ficam falando assim: ah, não, mas eu não gosto eu só quero fazer minha música, né? Eu preciso de alguém que venda para mim. O grande ponto aqui no mercado brasileiro, sobretudo, a questão de empresários artísticos é escasso, não é muito, tá? E os ótimos, seja escritórios, empresários, né, eles não pegam artistas autorais é, que estão tipo que ainda não estão em movimento. É necessário que você esteja em movimento, que você já esteja tocando, que você já esteja nas redes, né, crescendo. É necessário que você já esteja com o teu negócio andando para aí sim outros bons empresários olharem para você e querer fazer negócio contigo, né? Pegar o seu produto para querer alavancar ele. Fora isso, meu caso, tá? Provavelmente você não vai conseguir. Então, assim, e é bem legal é bem legal. É o seu negócio musical, né? Então é necessário que você comece a pensar de fato como um negócio musical. Tá, Marco, tu tá falando bastante sobre negócio musical, mas na prática, o que que eu faço? Então, primeiro de tudo, se você vai querer fazer bastante shows, tá? É, como, como você vai precisar agir como um negócio de fato, todo negócio de fato, né? Todo negócio musical, de fato, ele tem processos diários. Então, diariamente, você vai ter que fazer processos que eu vou te mostrar aqui,
E os dois processos principais, tá, que você vai fazer para começar a vender o seu show autoral, tá, é o quê? Basicamente, muito simples. Planejamento, você vai focar no planejamento e vendas. Planejamento e venda de show. É exatamente isso o que todo empresário de escritório, qualquer negócio musical, qualquer negócio faz. Ele primeiro planeja e depois ele foca nas vendas. Percebe? É assim que o negócio musical, enquanto sua carreira, né, vai crescer. É assim que você vai começar a vender os seus shows. Tá certo? Então, comece. Primeira dica, sugestão que eu já te dou. Pega todos os dias, pega um horário fixo. Se você não tiver horário fixo, você nunca vai conseguir fazer as suas coisas, tá? Planejamento e vendas. Pega o horário fixo para a sua carreira e fala desse horário até esse horário, né? Da 2 horas que seja. Provavelmente você trabalha em outros serviços, né? Normal, tá? Mas pegue horário fixo para focar no seu negócio musical. E você vai focar basicamente no planejamento e vendas dos seus shows. Coisas que eu vou te mostrar logo, né, daqui a pouquinho, tá bom? Esses processos, tá? Mas vamos lá. Olha que interessante, né? Qual que é o grande ponto? Como é que... Vou te dar exemplos aqui, tá? Exemplos aqui bem legal de artistas, tá certo? De artistas que, enfim, circulam, artistas autorais, que circulam não somente na região deles, mas assim, em várias partes do mundo, tá certo? No caso hoje aqui, eu quero te mostrar, para você começar, comece pequeno, né? Comece pensando na tua região, tá? Para você começar a vender os seus shows, ter uma agenda na sua região, tá? E aí, a partir daí, sim, você vai começar depois pensar, depois você pode pensar na questão da turnê, tá? Mas o foco aqui é te ajudar a já começar a criar agenda, vender os seus shows aí na tua região, para você começar a sair, tocar em outras cidades, sua música autoral, ganhar o seu dinheiro, né? E começar a ter fluxo de caixa para você reinvestir em você, tá bom? E um bom exemplo disso aqui, ó, de artistas que fazem exatamente isso, esse grupo aqui é o Senza, ok? O Senza é um grupo autoral bem legal, é ali de Portugal, tá? Portugal aqui do ladinho, né? Basicamente. E olha só a agenda desse grupo. Eles tocam, eles são da cidade de Porto, não, acho que é Porto, bem, enfim. Eles tocam pra caramba lá em Portugal, são um grupo autoral, tá? Fora do mainstream, é um artista assim como você, né? Mesma coisa, tá? Eles trabalham com, eles misturam, tem uma questão de música eletrônica ali, quer dizer, eles trabalham muito com pré-gravado, vozes, tem um violão ali, uma guitarrinha, que ele, né? E é um trabalho muito legal, autoral deles. Eles tocam em tudo que é lugar que você pode imaginar, festivais, centros culturais, nossa, muita coisa, redes, enfim. A agenda deles, olha só que interessante, é sempre cheia. Detalhe, eles não tocam somente lá em Portugal, tá? Esse grupo autoral aí, eles já tocam em outros países também, tá? Como é que eles conseguiram fazer isso, Marco? Como é que eles conseguem tocar tanto? Qual que é o ponto? Novamente, eles se entenderam, tá? Esse é o padrão de todos os artistas autorais, né? Que, aliás, eu pesquisei há muitos anos atrás, né? Esse é o mesmo padrão que todos os artistas autorais que sempre tocam, que tocam muito, fazem. Eles se entenderam como um negócio musical de fato, um pequeno negócio musical de fato, né? E começar a entender o show deles como produto que resolve problemas de vários tipos de contratantes, né? O show deles, eles vendem muito o show deles para desde festivais, centros culturais, redes tipo Sesc, mas lá em Portugal não tem o Sesc, mas tem vários outros tipos, como Aliança Francesa, vários outros tipos de redes parecidas com a Sesc, com o Sesc, tá? Eles vendem para o setor público das regiões dele, assim, para festa, produtores locais, enfim, eles vendem para tudo que é lugar, tá? E não somente em Portugal, tá? Mas hoje eles já rodam o mundo fazendo isso, tá? Você pode fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou mostrar exatamente o que esse tipo de artista autoral faz, né? Esse padrão, tá? Que eles fazem e o que você precisa fazer já, tá certo?
Então, vamos lá, vou direto ao ponto. Eu já vou te mostrar o processo, os dois principais, dois essenciais processos que você já precisa fazer, tá? Então, ó, deixa eu abrir aqui vou abrir aqui vou abrir aqui um bloquinho de texto, só para você entender o seguinte, vamos lá. Que nem eu falei no início, né? O foco que você vai ter, né, para você começar a agir, né, já como um pequeno negócio, de fato, você já vai ter seus horários, todos os dias, que você vai fazer esses dois processos, basicamente: planejamento e vendas de seus shows. É nisso que você vai focar, tá? Todo negócio, seja padaria, seja mercado da música, seja sua banda, todo negócio ele só tem, o foco dele é o quê? É planejar para vender, tá certo? É você vender, é focar na venda do seu show, tá? Mas para isso você precisa primeiro planejar, né? Então eu vou te mostrar aqui algumas coisas que você vai fazer, duas coisas essenciais, tá certo? Tá meio lento aqui, tá meio lento meu computador. Vamos ver se já abre aqui. Quer ver? Planejamento e vendas. Então, deixa eu colocar aqui de lado, aqui do lado. Então, vamos lá. Ó, o que que tu vai fazer? Basicamente, guarda isso aqui, tá? Planejamento e vendas. Basicamente, tudo que você vai estar fazendo passa. É isso aqui, certo? Planejamento e vendas. Só que antes de planejar, antes de vender, vender o seu show, né, a gente entra no quê? No planejamento. No planejamento, né, de tudo que você vai precisar para justamente, né, para só depois você começar a vender o seu show. Tá? É assim, é exatamente assim que os escritórios trabalham, que os empresários fazem. Antes deles sair atirando para qualquer lado, eles planejam. Tá? Então a gente gasta um pouco mais de tempo planejando, né? Esse planejamento vai envolver várias coisas. Quem são os nossos contratantes, né? Descobrir várias, a gente fazer todo o mapeamento de oportunidade para só depois que a gente levanta várias informações, né? Que aí sim você vai contatar os seus futuros contratantes para fazer o processo de vendas. Tá bom? É assim que todos esses grandes artistas fazem. É esse processo que a maioria dos pequenos artistas não fazem, não conhecem, por isso mesmo eles não conseguem, eles só tocam o show autoral deles de vez em quando, porque eles saem atirando de qualquer jeito, percebe? Não, não. Se você quer circular mais, quer ter uma agenda cheia, primeiro você vai planejar com antecedência, fazer todo um trabalho de mapeamento de oportunidade, pesquisa, os tipos de materiais que você vai precisar, para depois você começar a entrar em contato para vender. Você vai ver que fica muito mais fácil você vender, você começar a vender o seu show, tá bom? Então, planejamento. Ó, então, nesse planejamento, o que que você vai fazer? Eu quero que você entenda aqui primeiro. Tem algumas coisas que a gente vai fazer. Nesse planejamento, a gente vai querer saber o seguinte: a gente vai precisar saber quem são os clientes, quem são seus clientes, isso é, contratantes, né? Seus futuros contratantes, tá? A gente vai querer saber também, fazer um mapeamento desses clientes, mapeamento de clientes, que são esses seus futuros contratantes. Eu vou explicar um por um, tá? E te mostrar. Outra coisa, a gente vai querer descobrir também o calendário, os tipos de oportunidades, né? Então, vou te dar algumas dicas aqui. Calendário de eventos, calendário de programação, na verdade, programação dos eventos desses clientes, tá certo? Desses seus futuros contratantes, tá? E, enfim, eu vou te dar algumas dicas também aqui de precificação, tá? Você já vai entender tudo isso aqui na prática. Percebe que o que a gente está falando aqui, a gente está indo muito mais profundo do que a simplesmente falar, a gente está indo aqui no essencial para você crescer, que é você se encarar como um negócio
musical, de fato. O seu show enquanto produto, a sua carreira, a sua banda musical enquanto negócio musical. É assim que você vai crescer, tá? De fato. É assim que todo grande artista, todo artista autoral que mais toca, que roda pelo Brasil, que tem uma agenda cheia faz. É exatamente isso aqui, tá certo? E na realidade é simples. É simples, tá? Não é fácil. Eu sempre falo isso, tá? Não é fácil. Nada que é fácil, não existe nada fácil, né? Mas é simples, o processo é simples, tá bom? Beleza, então, ó, planejamento e depois a questão das vendas. Então, primeiro deixa eu entrar aqui para você, ó. Planejamento, então. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, né? A nível de planejamento, você vai descobrir quem são os seus clientes, tá? Muito artista autoral, acha que assim, ó, eu sou do heavy metal. Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar o próprio exemplo, vamos lá, um artista autoral, digamos que você é um artista autoral, você tem uma banda, um artista autoral de música instrumental, tá bom? Misturando jazz, alguma coisa assim. Fusion, por exemplo. Então, às vezes você é um guitarrista, né, que tem uma banda instrumental, beleza? Todas as suas músicas, tá? Muito artista autoral acha assim, né? O meu show, eu não tem contratante, né? Não tem contratante. Na realidade, assim, ou acha que só tem um tipo de contratante. Eu só vendo o meu show para, vamos lá, para casa de show. Casa de show, né? Autoral não é tanto, né? Dependendo da casa. Eu vendo meu show somente para, de vez em quando, ali na Aldir Blanc. Pronto. Tá? Aldir Blanc é edital, né? Esses editais. Editais é legal você participar, mas, assim, edital é um tipo de contratante. Tá? Então, não. Quero que você entenda o seguinte: se você é um artista autoral, imagine assim, tem vários tipos de contratantes. E é aí que está o ponto. A gente tem que, eu quero que você conheça esses, quero te ajudar a conhecer esses vários contratantes. Você precisa pensar. Então, por exemplo, vou até pegar um exemplo aqui do Senza, tá certo? Ó, vários tipos de contratante do Senza. Olha só, tá bem pequenininho aqui, vou abrir, só para você entender que esse é o ponto que você já precisa fazer. Quais são os vários tipos de contratante? Um primeiro tipo de contratante, festivais. Tá? Então, aqui, eles tocaram em abril no Sertá, é um festival na cidade lá em Portugal, eles são de lá, né? Festival Caminhos. Então, entenda, festivais é um tipo de contratante, percebe? Né? Festivais é um tipo de contratante, tá? Outro tipo de contratante que eles tocaram, Teatro Gladys Vidal. Teatro é feito por quem faz a nível de teatro, né? Quem contrata no teatro pode ser um produtor local da cidade. Então, percebe? Teatro, produtor local. Produtor local tem várias cidades. Você vai encontrar essas pessoas que fazem eventos, produtores locais. Então, produtores locais são outros tipos de contratante, percebe? E é esse o ponto que eu quero que você entenda, né? No primeiro ponto que você vai fazer, né, no seu planejamento, é justamente definir, descobrir quais os vários tipos de contratante que você pode ter. A gente quer o que no início? Pesquisar, né, descobrir o maior volume possível de potenciais clientes para você, potenciais contratantes, né? A gente quer volume. Tá? Então, quanto mais, eu descobri que eu posso vender o meu show para o nicho que a gente faz, aliás, né? Nicho de segmento, de festivais. Descobri que o meu produto autoral pode ser vendido para produtores locais. Descobri que o meu produto, que o meu show pode ser vendido para centros culturais e assim por diante. Então, entenda o que a gente quer aqui inicialmente, tá? Justamente isso. Descobrir o maior número de tipos de contratantes que você tem, que o seu show pode ser vendido. Beleza? É exatamente isso que o Senza faz. E não somente o Senza, vários outros artistas.
É exatamente isso que eu fiz quando eu circulei show, né? Por exemplo, tanto na Argentina, no Chile, exatamente a mesma coisa, tá? A gente tocou em festivais, centro cultural, até escola, percebe? Enfim, escolas de arte e tal, liceus. Então, assim, tem várias possibilidades para você, tá bom? SESC. Então, esse é o primeiro ponto. Deixa eu voltar lá. O que você vai fazer? Né? Quem são os seus clientes? Vou te dar, vou colocar aqui algumas ideias. Então, ó, um exemplo prático, um artista autoral de música instrumental, né, um guitarrista. Então, você, ó, você pode focar, você deve focar em festivais. Você vai pesquisar festivais, centros culturais, SESCs, dá para você vender seu show, dá para você vender seu show para redes, tá? Redes internacionais que tem no Brasil, ok? Vou te explicar tudo isso aqui, deixa eu só. Tá? Então, o que você vai fazer? Ó, vai anotando isso aqui é importantíssimo. Lembre-se aquilo que eu falei para você. Primeiro passo que a gente vai fazer nisso tudo, né, é planejamento. A gente vai gastar tempo, tá? Um tempo planejando, para depois que a gente planejar, levantar várias informações de contratantes, você vai ver, você vai ter várias informações, vários contratantes em várias cidades, potenciais contratantes, que depois que você planeja, depois que você descobre eles, você simplesmente vai entrar em contato com eles. Aí você vai ver que vai começar a vender show, fica muito mais fácil, tá certo? Você pode fazer tudo isso aqui que estou te mostrando, no bloco de notas, coisas simples, ou no Excel. Tem equipamentos, tem plataformas aí na internet de CRM, que é onde você consegue colocar todas essas informações, né, que pode facilitar para você, mas eu falo da minha maneira, eu sempre gosto de fazer, sou assinante de CRM também e tal, enfim, da HubSpot e tal, mas eu gosto muito de fazer assim, ó, sabe, coisa simples, tá? Você pode fazer em Excel, enfim, o importante é fazer e colocar essas informações. Mas, continuando, então, ó, para um artista autoral, guitarrista, por exemplo, né, buscar Fusion, você pode focar em festivais, centros culturais, SESC, redes internacionais, SESI também, né, e tal. Você pode vender também para feiras de música, tá? Tem um porquê aqui de feiras de música, tá certo? Vou explicar isso aqui para você. Você pode focar também, vamos lá, no setor público, tá? Setor público, vou explicar já também. E tem outras possibilidades, tem outras possibilidades, mas eu quero só te mostrar isso aqui, ó. Olha só, isso aqui é um mar de possibilidades. Um mar de possibilidades para você vender o seu show, tá? Imagine só, vamos lá, só pensando de festivais, é muita, mas muita oportunidade de festivais que acontece no Brasil inteiro, tá certo? O próprio Radar Brasil Festivais, na nossa plataforma Radar Brasil, assim, diariamente a gente coloca lá festival que abre, assim, todo dia tem um novo festival abrindo para, sabe, para artista, para todo tipo de artista que pode imaginar, né? Música instrumental, música alternativa, enfim. Então, assim, é muita possibilidade. Centro cultural, imagina, centro cultural você encontra no Brasil inteiro. Toda cidade vai ter um centro cultural, tá? Sendo que naquela cidade, centro cultural tudo que é tipo, desde centro cultural da prefeitura, né, da Secretaria de Cultura, como, dependendo da cidade, se for maior, tem os centros culturais também particulares, percebe? Que você pode estar vendendo o seu show, percebe? Você deve. Agora imagina, centro cultural em toda cidade tem, né? Tem cidades que tem vários centros culturais. Então, imagina, só no Brasil a gente está falando aqui de mais de 5.500, mais de 5.560 cidades, né? Então, imagina, né? Percebe o que impede os pequenos artistas de não conseguirem tocar, né? Artistas autorais, não é a falta de oportunidade musical, é a falta de pensar, agir como um negócio, né? Isso é, todo negócio, primeiro ele planeja e depois ele foca em vender. Planejamento e vendas, esse é o ponto, tá?
Beleza, SESC, SESI, redes internacionais, feira de música, setor público, tá? Essas redes internacionais aqui é o seguinte, ó, a Aliança Francesa, tá? No Brasil, a gente tem o quê? Tem vários polos, né? Centros culturais, digamos assim, né? Da Aliança Francesa, tem do Instituto Cervantes, Aliança Francesa, enfim, é uma rede, é tipo um SESC, tá? É tipo o SESC, né? SESC tem várias partes do Brasil. A Aliança Francesa são polos como se fosse da França, mas que tem várias partes do mundo, inclusive no Brasil, tá certo? E assim como o mesmo processo do SESC, né, eles têm os polos dele em várias partes do Brasil, onde acontece o quê? Eventos deles, onde você pode estar vendendo o seu show, percebe? É uma possibilidade de você estar vendendo o seu show, eles fazem eventos, enfim, tem programação. O Instituto Cervantes é da Espanha, né? E tem no Brasil também, tem vários polos, tem Brasília, aliás, até é, um seguidores, um cliente seguidores do Radar Brasil se apresentou lá nesse Instituto Cervantes, lá num polo lá em Brasília. Enfim, então tem vários, isso são redes internacionais, são várias possibilidades, são várias redes, mas eu só te dei dois exemplos aqui, tá bom? Só para você entender. Feiras de música, enfim, são várias possibilidades legais que acontecem. Feira de música está acontecendo em várias partes do Brasil. É interessante para você, você pode estar entrando lá. Não digo nem tanto para você vender o seu show, mas para você, artista autoral, entrar nos showcases, tá? Tem vários, né? Então, por exemplo, tem assim São Paulo é a maior feira de música, a maior conferência de música da América Latina, né? Que acontece em São Paulo e tal. Para o pequeno artista autoral, o que eu recomendo para você, né? Que tá querendo primeiro se estruturar? Entra nas feiras de música, nas que estão, nas que ainda estão crescendo, né? Então, por exemplo, uma feira de música legal pra caramba, lá do Espírito Santo, que é o Formemos, ok? Eles sempre abrem inscrições para showcases, ok? É uma feira de música que vai crescer ainda muito mais, né? Então, assim, quando você foca nessas feiras de músicas menores, né, que começaram, digamos, há pouco tempo, né, é muito mais fácil você entrar nelas, né? E o porquê que é legal você focar em entrar com o seu show autoral nas feiras de música, em showcases? Justamente que você não está querendo vender o seu show, circular seu show em festivais, enfim, circular seus shows. Os showcases que acontecem nas feiras de música é justamente para isso. Você se apresentar o seu show, né, geralmente no máximo 30 minutos ali, show, para contratantes. Quem vai nas feiras de música, né, são justamente o quê? Vários contratantes, né? Então, programadores de festivais do Brasil, de fora do Brasil, né? Enfim, donos de casas de shows que precisam o quê? Do produto show. Então, eles vão nas feiras de música justamente para conhecer novos artistas autorais para tocarem nos eventos deles. Percebe? Então, foque nas feiras de música também. Depois você dá um Google, feiras de música do Brasil, conferências de música, você vai encontrar várias, tá certo? Outra possibilidade aqui, ó, setor público, tá? Setor público, então, setor público, você pode vender seu show. Um exemplo, né? Um artista instrumental, né? Digamos que você é um guitarrista, né? Talvez faz música fusion. Você pode vender seu show para o setor público. Várias cidades, as fundações culturais fazem no mês, eu esqueci qual que é o mês do rock, mas enfim, eles fazem a semana do rock, né? Onde eles contratam o quê? Artistas, né? Para se, fora os artistas locais, eles contratam também artistas, né? Enfim, para se apresentarem durante a semana, percebe? No evento, né? Tem as semanas de rock, enfim. Então, são possibilidades, né? Tanto é que o próprio um guitarrista, não Kiko Loureiro, esqueci o nome dele, era do Angra. Esqueci. Enfim, eu encontrei pela internet, né? Ele participou, esqueci o nome dele, meu pai. Putz, mas enfim, vendeu o show dele, né?
para uma semana de rock, uma cidade. Percebe? Isso acontece em várias cidades. Tá? Então, assim, eu só te dei um exemplo de como você pode vender o seu show autoral para o setor público, Fundação Cultural e tal, por exemplo. Né? Te dei um exemplo apenas. Né? Tem várias possibilidades. Mas só para você entender as possibilidades, que são várias. Tá certo? Muito bem. Eu vou entrar em detalhe daqui a pouquinho, tá? Nisso aqui. Não, já vou entrar em detalhe já. Vamos lá. Na prática, Marcão, como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Você descobriu quem são os seus clientes, tá? Vários tipos, segmentos. Então, ó, agora a gente vai mapear eles. O que é mapear? É descobrir quem são eles mesmo e pegar informações. Então, como que você vai fazer isso? Ó, por exemplo, você vai pensar nisso de forma... Você vai fazer isso de forma a nível da sua região. Você está querendo circular shows, certo? Você quer circular shows, vender os seus shows, sem ser no formato de turnê. Você quer poder vender o seu show todo mês, você ter, no mínimo, ali um show vendido ali nas cidades da sua região. Então, o que você vai fazer? Você descobriu que você pode estar vendendo o seu show para festivais, centros culturais, redes e tal. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir o Google Maps. Tal. Então, peguei um exemplo aqui. Ó. Digamos que você é um artista, digamos que se eu fosse um artista tipo de Bertioga, né, de Santos, né? Então, o que eu faria, né? A artista autoral. Eu simplesmente ia fazer isso aqui, abrir um Google e ia mapear as cidades vizinhas, tá? Cidades vizinhas de Santos, onde seria a minha, se eu morasse em Santos, tá bom? Mapear as oportunidades, esses tipos de contratantes, tá? Mapear todos esses tipos de contratantes nessas cidades vizinhas. Então, por exemplo, ó, digamos que São José dos Campos. Ó, vou dar um exemplo bem prático para você aqui. O que você vai fazer? Google, tá? São José dos Campos. Você vai fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei festivais, centros culturais? Somente São José dos Campos eu vou primeiro mapear só centro cultural. Você vai fazer isso aqui, ó. Mostrando na prática, tá? Novamente, tá, pessoal? Estou mostrando aqui, agora, só, estou pincelando aqui todo o processo que você vai fazer, o processo essencial, tá bom? Tem muito mais coisas que a gente explica, que eu te ajudo pessoalmente, né? Na nossa mentoria, na nossa imersão, tá bom? Que a gente ajuda os artistas autorais, tá certo? Bom, aqui vai ter um link, no final eu explico direitinho como é que funciona, caso você queira a nossa ajuda, tá? Então, ó, de maneira prática, no Google Maps, você poderia fazer isso aqui, ó, centros culturais em São José dos Campos. Ó, até coloquei já aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó, pensa, ó, peguei um primeiro nicho, centros culturais São José dos Campos. Eu quero descobrir o quê? O maior volume de centros culturais que tem em São José dos Campos. Então, eu vou no Google, simples assim. Tá vendo? Ó, Centro Cultural, aí eu descobri um monte, ó. Centro Cultural Esplanada, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Casa de Cultura Tim Lopes, Casa de Cultura Chico Triste, Alfa Centro Cultural, beleza? Então, o que a gente quer agora? Mapeamento dessas oportunidades, né? O maior número possível de oportunidades a gente quer descobrir. Então, ó, já descobri vários aqui, ó, para começar. Então, agora, o que você ia fazer? Você pega simplesmente, por exemplo, você pode pegar um Excel, vai no papel mesmo. O que a gente quer é levantar informações. O nome do centro cultural, a gente quer descobrir também os contato dele, endereço, telefone, e-mail, tá? Instagram, tá certo? Então, basicamente, isso que a gente quer inicialmente, beleza? Então, o que você vai fazer? Exatamente isso, ó. Você abre lá um Excel ou alguma coisa e coloca nome e vai colocando essas informações. Entra no site, descobre o site, levanta o maior número de informação possível. Depois que você fez isso, nesse centro cultural, com todos os centros culturais, depois você vai fazer o quê? A mesma coisa com festivais, né? Festivais de São José dos Campos. Aí você vai descobrir que vários festivais, aí você vai anotar nome, quando que acontece, a data do festival, contato, se você encontrar, sabe? Instagram, enfim.
Você vai fazer isso com festivais, você vai fazer isso com tudo isso aqui, ó, festivais, centros culturais, SESCs em São José dos Campos, blá, 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 vai descobrindo tudo, SESI, redes internacionais, Aliança Francesa em São José dos Campos. Pesquisa, é mapeamento, pessoal, tá? Pô, Marco, caramba, não é fácil fazer isso. De fato, não é fácil, mas é simples o processo, entende? É por isso que os empresários e escritórios, né, vários escritórios, cobram muitas vezes caro, até mesmo a comissão da venda de shows, né, que eles fazem, porque você vê, é um trabalho, tá certo? Mas você pode fazer também. Se todo dia você faz isso, tira um tempo para fazer isso, meu amigo, é simples você fazer. Pega aí uma hora por dia, né? Ou tem mais tempo? Faz com mais tempo, melhor para você. Né? Mas todo dia vai fazendo isso, levantando essas informações de mapeamento de oportunidades em toda a sua região, você vai ver que, meu amigo, você vai ver, é muita oportunidade, mas muita oportunidade, tá certo? Então, enfim, você vai fazendo isso com tudo isso, com todas essas oportunidades. De maneira prática, depois que você já levantou essas várias informações, o que eu recomendo você fazer? Que nem aqui, ó. Estou pegando aqui o exemplo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Lembre-se, primeiro eu estou mapeando as oportunidades, certo? Deixa eu sair daqui, desligar. Ó, primeiro a gente mapeia as oportunidades, tá certo? Depois que a gente mapeia a oportunidade, a gente vai entrar no outro ponto, material de vendas. Vou te explicar daqui a pouco, tá certo? Beleza, mas agora que você mapeou as oportunidades, descobriu lá, o que você vai fazer? Entra nos sites e a gente quer saber outras coisas também. A gente quer saber, por exemplo, descobrir aquela oportunidade, por exemplo, centro cultural, aquele festival, tem a ver com o tipo de música que você faz. Se eles costumam contratar shows de artistas autorais e que tem a ver contigo, né? Então, por exemplo, olha só que legal, olha que bacana aqui, ó. Nessa Fundação Cultural de São José dos Campos, que é perto de São Paulo, já deu para perceber, é grande lá. Então, assim, eles têm, você já viu até o Arismar do Espírito Santo. Olha aqui, Irmandade do Blues celebra a carreira. Isso é, um grupo de blues que tocou lá. Ó, Arismar do Espírito Santo tocando lá no Jazz do Galpão. Então, aqui, ó, para você, naquele exemplo que eu dei, você é um artista autoral, é um guitarrista, né, que tem som, faz fusion, alguma coisa do tipo, né? Música instrumental. Está na cara que você já poderia, que você pode vender o seu show para lá. Porque aqui, ó, logo no site deles, você já descobriu que eles costumam contratar shows do seu tipo. Percebe? Do seu mesmo estilo musical. Percebe? Então, é isso que a gente quer saber. A gente quer começar a descobrir mais informações, tá? Sobre isso. E aí, outra dica que eu quero te dar é o seguinte, né? Ó, procura. Quanto mais informação você tiver, melhor para você quando você for contatar esses futuros contratantes. Tá? Então, uma informação que a gente quer é o seguinte: procura saber a programação, procura descobrir a programação lá do Centro Cultural. Vou te dar uma dica bem legal. Por exemplo, dependendo do centro cultural, todo festival, toda rede, todo SESC, eles têm a programação. Eles precisam, todo mês eles têm programação de eventos, certo? Então, assim, é muito mais fácil você vender o seu show sabendo qual tipo de eventos que eles fazem, né, em tal mês. Fica muito mais fácil você entrar em contato com esses contratantes com antecedência para vender o seu show para determinado evento. Percebe? Fica muito mais fácil você fazer isso. Então, uma dica bem legal, por exemplo, isso praticamente em todo o Brasil, mês de novembro, né, em vários tipos de contratantes, mês de novembro é o quê? Estamos em dezembro, né, enquanto estou gravando isso aqui. Mês de dezembro acontece o quê? É o mês da consciência negra, não é isso? O mês da consciência negra, é mês das mulheres, isso também, né? Não, mês das mulheres é março, está confundido, não.
Novembro é mês da consciência negra. Olha o que acontece. Mês da consciência negra, vários contratantes, né, fazem programação focada em quê? Com essa temática da música negra. Então, assim, é muito bom para contratar artistas de hip hop, percebe? Tem muito evento, por exemplo, no próprio Centro Cultural da minha cidade, em novembro, teve eventos, né, no mês da consciência negra e tal, onde eles montaram o palco lá, e quem tocou lá foi o quê? A galera do hip hop, a galera do samba, né? Então, percebe? Isso acontece, esse tipo de padrão acontece em várias partes do Brasil, tá certo? Então, assim, procure, né, entre nos sites, né, desses futuros contratantes e vasculhe. Quanto mais informações você tiver, melhor para você. Você vai começar a descobrir que, em tal mês eles costumam contratar shows para isso. Em tal mês eles fazem eventos da Semana do Rock. Sabe? Aí, o que acontece? Aí a gente entra no outro ponto que é, para você vender, por que a gente faz essas pesquisas? Justamente porque a gente, para você vender os seus shows, entrar na programação, né, desses contratantes, seja festivais, seja as redes, SES, enfim, você precisa de antecedência. Então, deixa eu anotar aqui para você. Você vai precisar fechar com antecedência, tá? Lembre-se, quanto maior o tipo de futuro contratante que você for querer vender o seu show, maior antecedência você vai precisar contatá-los, porque eles vão fechar os shows deles, né? Vamos lá, tem contratante que fecha, um cliente nosso aqui, o próprio Pedro, fechou o Pedro Rio de Janeiro. Ele fechou um show, ele foi entrar em contato com o Centro Cultural, lá de uma cidade lá do Rio e tal. Imagina, um Centro Cultural parece que era grande. Parece não, era grande, só não recordo o nome dele, do centro. Mas eles entrou em contato em junho. Eles, desde julho até novembro, já estavam com a programação de shows dele toda fechada. Percebe? Então, assim, quanto maior o contratante que você for contratar, né, for entrar em contato, pode ter certeza que eles vão fechar os calendários de evento deles, né, com muita antecedência. Então, eu recomendo você vasculhe os eventos, tá certo? E se você achou um evento que vai acontecer, por exemplo, eles costumam fechar um show, eles costumam criar um festival sempre vamos lá, em setembro. Né? Então, assim, uns 90 dias antes, você pode ter certeza que vários contratantes vão começar a fechar já os shows, né, com esses 90 dias de antecedência, quanto maior for ele. Né? Quanto menor o evento, o tipo do contratante, 60 dias antes, tá certo? Mas, enfim, pense nisso, ó. Antecedência, tá? Pensa em antecedência. Isso aqui é importante. Eu falei essa forma que os contratantes mais fazem, né? Eles fazem a contratação, né? Para eventos que eles já têm anualmente, né? Todo contratante, quando é Centro Cultural, SESI, redes internacionais e tal, esses contratantes que acontecem o ano inteiro, né, eles têm eventos já pré-programados. Então, se você quer vender o seu show para esses eventos pré-programados, pense com antecedência. Agora, tem uma outra forma que eles contratam também, tá? Que é para você entrar em contato com eles e se o seu show é muito bom, se é muito interessante para eles, aquele show, né? Eles simplesmente conseguem encaixar você, comprar o seu show e de forma, digamos, em cima da hora, não é em cima da hora que é a palavra, né? Colocando você encaixar na programação. Quando o seu show é muito bom, muito interessante para esse tipo de contratante, tá bom? Mas, via de regra, pense com antecedência. Pense sempre com antecedência. Descubra, minha sugestão, descubra os eventos que tenha, tá? E com antecedência entre em contato com eles. Ou esse é o grande ponto. E ainda assim, é mesmo que você também. Estou tentando abrir aqui o máximo de possibilidade para você, tá? E ainda assim, caso você. Ainda assim, caso você não encontre os calendários de eventos, você vai entrar em contato com eles. Caso eles gostarem do seu trabalho, né, eles vão
te encaixar para um evento, com certeza, seja daqui a um mês, ou 2 meses, ou 3 meses, para quando acontecer o evento deles. Tá bom? Mas, de qualquer forma, é isso. Tá? Espero que você esteja entendendo. Vamos lá. Então, mapeamento de calendário, mapeamento, né? Mostrei aqui para você o exemplo, tá? Do que você vai fazer. Beleza? Agora, uma outra coisa que eu vou te dar de sugestão. Você vai me perguntar, pô, Marco, beleza, fiz isso, né? Levantei um monte de informação, né? Na minha região, lá no Google Maps, né? Levantei um monte de informação de centros culturais, festivais que acontecem em São José, redes, Sesc, tem um monte de informação. Beleza. Marco, quanto é que eu vou cobrar o meu show? Como que funciona a precificação? Beleza. Ó, eu vou direto ao ponto aqui para artista autoral, do que a gente mais tem visto, de vários amigos meus que tocam direto aí, né? Enquanto artista autoral, que rodam pelo Brasil, vou te falar a média do que a gente tem visto do pequeno artista autoral sem escritório, tá certo? Que está querendo crescer, né? Então, em média, fica variando os shows, né? Entre 1.000 a 5.000 reais para o pequeno artista autoral. Sobretudo, estou falando aqui, tá? Aquele artista autoral que está querendo circular o show dele. Tá? A média de cachê que a gente tem visto desse pequeno artista é de 1.000 a 5.000 reais. Tá? Então, em média, se está variando de 1.000 a 5.000, em média você poderia pensar o seguinte: vender o seu show aí, dependendo do evento, tá bom? Em média está aí saindo o quê? Uns 3.000 aí, 2.000 aí para o show, 2.500, 3.000. Depende do contratante, depende do tamanho do contratante, depende do evento, tá certo? Eu só estou te dando a média do que, né, o que a gente mais tem visto, tá certo? Tanto é que, recentemente, um dos clientes nossos, né, ele foi vender um show, aí na hora que ele estava mapeando, né, era um centro cultural, ele perguntou, Marco, quanto é que eu cobro? Eu falei para ele justamente isso, ó, em média, centro cultural, a gente vê, né, eles não te conhecem, tá lá, não sei o quê. Em média, tá nesse. Eu te recomendo você cobrar 3.000. A gente ele deu uma pesquisada no site lá e tal, do Centro Cultural, e ele viu que, enfim, pô, 3.000 deve ser legal. Mas a gente cobrou 3.000 porque a gente estava sabendo que quando você for cobrar o seu show, tá, já fica. Tem essa média, tem essa ideia também, né? Quando você for vender o seu show, oferecer o seu show, se você está querendo ganhar 2.000, você não vai pedir 2.000, tá bom? Então, né, coisas básicas para quem já trabalha com isso, mas para você, artista autoral, às vezes não sabe, né? Não sabe, então, estou te dando essa dica. Quando você for cobrar, se você está querendo ganhar 2.000 ali, você sempre vai cobrar um pouco a mais. Então, pede 3.000, por exemplo, 2.500. Porque a maioria dos contratantes, lembra que a gente tem falado aqui? É negócio musical. Né? Os contratantes, né? Ah, é negócio, eles encaram tudo como negócio, naturalmente. Então, todo negócio é o quê? Eles vão querer negociar o preço. Se eles se interessam pelo trabalho musical seu, se você está pedindo 2, ou se você está pedindo 3.000, provavelmente eles vão querer, opa, negociar preço. Né? Natural isso. Não é desvalorizar o seu trabalho, nada. É negócio. Acontece direto. Tá certo? E está tudo bem. Por isso, cobre um pouquinho mais. Tá certo? Cobre um pouco mais para você, que aí vai ficar, caso ele pedir para negociar, ele caso pedir para baixo, né? Aí você vai abaixando, mas enfim, você pediu tanto, 3, né? Aí vai no máximo, né? Se você fechar por 2.000, que é o que aconteceu com o artista, o Pedro, aliás, tempo atrás aí, você pediu 3, mas você queria 2.000 mesmo, certo? Então, assim, ainda que ele abaixou o preço que o contratante abaixou, tá certo? Você, né, pela questão de negociação, ainda assim você caiu no valor que você queria, tá certo? Agora, outro ponto também, quando você cobra mais alto, né, se a pessoa chega, pode acontecer o seguinte também, né? Você pediu mais, você queria X, você queria, vai lá, digamos, você queria 3.000, você cobrou 4.
tá certo? Pode acontecer, dependendo do contratante, seu trabalho, se ele vê bastante valor no seu trabalho, né, e, enfim, pode acontecer dele simplesmente também nem querer negociar e falar, ok, estava nos meus planos esse valor. Beleza, percebe? Você queria 3, mas você comprou 4, ele, 4 mil, ok para ele, ótimo. Percebe? Então, essa é a dica que eu te dou também, tá? Beleza, então, ó, muito bem. Depois que você levantou todo esse tipo de informação, tá? Enfim, você já descobriu agora a nível de precificação, né? Te dei essa sugestão, essa média, está variando aí pelo Brasil para artistas autorais, tá? Sobretudo em centros culturais, SESC, muitas vezes, tá? Redes, está variando nesse 1.000 a 3 a 5.000, né? Tá? Quanto maior a cidade, a tendência é acontecer isso aí, tá? Valores subindo. Quanto maior o centro, o contratante, centro cultural, o evento, né? Maior tende a ser os cachês pagos, beleza? Depois que você descobriu isso, já sabe os valores, já tem uma ideia, né? Agora o que a gente vai fazer? Antes de contatar eles, agora a gente vai entrar numa parte importantíssima. Tá? Vou desligar tudo isso aqui. A gente vai entrar no quê? Material de venda. Tá certo? Material de venda. Então, você percebe, né? Ó, fizemos um mapeamento. Aliás, eu mapeei aqui de uma maneira bem mais resumida possível, prática, para você entender o que você vai fazer. Você já colocou em prática essas informações que eu estou te falando. Tá certo? Justamente para acontecer o quê? Para você entrar nisso aqui, ó. No que o Senza faz, tá certo? Que o Senza, que, enfim, aquele artista, aquele grupo, né, autoral lá de Portugal, né, que toca em Portugal inteiro, e, enfim. Tá? Para acontecer isso aqui, ó, você ter uma agenda, começar a vender o seu show. Olha só, olha que bacana. Em 2022, esse grupo tocou janeiro, março, abril, maio, tanto de show que fizeram, junho, julho, várias apresentações, agosto, setembro, outubro, novembro, eles tocaram, eles venderam os shows dele o ano inteiro, é isso que a gente quer, é isso que você quer, certo? Então é possível, tá? Então, para isso, né, é exatamente os processos, eu tenho certeza que os processos que eles fazem é isso. Planejamento, a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa. Planeja com antecedência, né? Para depois vender. Beleza. Depois que você fez tudo isso, agora a gente vai pensar o quê? Antes de contratar o contratante, você vai o quê? O material de vendas. Tá certo? Material de vendas. Aliás, deixa eu até mostrar aqui para você. Ó. Vamos aproveitar aqui, ó. Quero mostrar o máximo. Eu vou te mostrar um tipo de material de vendas que a maioria dos artistas autorais, não sabem. é, Só que esse material vai te ajudar muito a você vender o seu show. Porque esse material ele é feito para quê? Justamente para você vender o seu show para os contratantes. Esse tipo de material é feito justamente com esse foco. O objetivo é esse, é vender o seu show, tá? Para os contratantes, é focado para o contratante. Que material que é esse, Marco? Tá? É você fazer um site de uma única página. Tá? Hoje, provavelmente, você já tem seu site, mas provavelmente você não tem esse tipo de página. Né? Ou se você não tem um site, você nem precisa fazer um site inteiro. Faça somente essa página de vendas do seu show, que eu vou te mostrar agora, que é o que vários artistas autorais, né, fazem. Tem, tá bom? Então, ó, o próprio Senza tem. Vou te mostrar uns exemplos aqui, tá certo? Caso você, pô, Marco, eu vou precisar fazer essa página, eu não tenho. Caso você precisa de ajuda para fazer essa página, tá? Que é uma página só. Vou te mostrar aqui. A gente do Radar Brasil, a gente tem esse serviço também. A gente faz serviço, tá bom? Depois você pode falar com a gente. Beleza? Vou deixar o nosso WhatsApp aqui, depois você vai falar com a gente também, caso você se interesse. Tá? Então, ó, que tipo, vamos lá, qual que é o exemplo aqui? Ó. Como que funciona essa página de vendas de shows? Vou te mostrar 3 exemplos aqui, tá? Então, eu vou te mostrar o exemplo do Senza, do próprio Senza, tá certo? O Senza eu tenho eles no Facebook lá, enfim. Então, ó, isso aqui, ó, uma única página.
uma única página, tá? Para quem que é focado, basicamente, que você vai fazer essa página? É justamente para o seu contratante, tá certo? Porque quando você for contratar, quando você for entrar na etapa de contatar os contratantes, você fez todo o mapeamento de oportunidade. Quando você for entrar em contato com eles, né, via de regra, a maior parte das vendas vai acontecer do contato que você vai fazer, vai ser por e-mail, certo? E aí que tá, quando você vai entrar em contato com eles, você vai entrar, né? Tem todo um processo aí de vendas aí, né? Que acontece, mas basicamente quando você se contatar eles, você vai querer que eles dentro do e-mail ou até mesmo no inbox de Instagram e tal, né? Que você quer levar eles para um lugar. E para que lugar que é esse, os seus futuros contratantes? É para essa página de vendas, onde nessa página de vendas vai ter todas as informações o máximo de informação do seu show. Essa página de venda é focada para o contratante. Então, por exemplo, aqui, ó, o Senza, aqui, ó, a página deles é essa aqui, ó. É simples, tá certo? É simples, mas ela tem as informações, é uma página apenas, tá? Ela tem as informações do que o contratante quer ver, tá certo? Então, ó, vamos lá. Então, ó, essa aqui é a página do, deixa eu baixar um pouco aqui o meu, que é a página do Senza, certo? Então, ó, basicamente é o quê? Ó? Tem aqui o logo. Como eles rodam muito mundo, então eles colocaram em inglês, né? Que é a língua universal, digamos assim, né? Basicamente, o inglês é universal, né? Então, ó, então aqui tem falando sobre eles, né? Mais um grupo musical, né? Enfim. Aqui você está colocando, né? Falando um pouquinho do seu grupo, tá certo? Aí, logo em seguida, já tem o quê? Ó? Vídeos. Todo contratante ele quer ver o quê? Ele quer ver vídeos, quer ver quem que é esse grupo, né? Para você poder vender o seu show para o contratante, ele vai querer ver você tocando. Primeira dica importante que eu te dou, né? Quando você foque em ter material de show, ter vídeo, de preferência, com sua performance. Algum show ao vivo, tá bom? Você pode algum show ao vivo, né? Os contratantes, né? Eles vão querer, sobretudo, o que eles mais vão querer ver é um show ao vivo. Então, assim, você pode ter clipe, mas o clipe não é tão importante para eles, não. Tá certo? Um contratante, um festival, ele quer ver assim, como é que é essa banda, esse artista aí no palco. Então, tá? Tenha clipe, mas providencie, caso você não tenha, um show autoral, um show ao vivo. Tá? Pode ser até um show não precisa ser tão produzido, mas quanto mais produzido, melhor para você. Tá bom? Mas os contratantes querem ver um show ao vivo, tá certo? Querem ver a sua performance, tá? Então, ó, isso aqui é legal você ter, que é o que eles têm, tá certo? Aí eles têm aqui, ó, Facebook, Instagram, lá, tem fotos, tá certo? Ó, para mostrar que eles estão na estrada. Todo contratante, percebe? Eles querem ver, saber, né, que um artista quer ver seus seguidores, né? Enfim, como é que você está nas redes, percebe? Tá? Mas, ó, isso aqui é um exemplo. Mas eu vou te dar um exemplo. Esse exemplo do César, eu vou te dar um exemplo ainda um pouco mais trabalhado, de página, tá certo? Essa página aí de venda de show. Lembrando, é uma página que a meta dela é dialogar diretamente com o contratante, tá? É, é- é mexer na cabeça do contratante, fazer o contratante se interessar pelo seu trabalho, de fato, tá bom? Então, deixa eu até anotar algo aqui que eu esqueci, rapaz. Daqui a pouco eu vou falar. Não, já falei já. O volume, né? O volume de oportunidades que a gente quer. Beleza. Então, ó, isso aqui é um exemplo de um cliente meu. Há pouco tempo atrás, o Breno Branches, um artista lá o Breno, acho que é do Rio Grande do Sul. Faz tanto tempo, passa tanto cliente aqui para a gente. Mas o Breno, ele fez uma página, eu gostei pra caramba, ele fez uma página. Eu falei para ele não tinha essa página de venda de show. Eu falei, Breno, faz uma página de venda de show. E o Breno foi muito legal, porque ele foi muito rápido. Ele fez a página dele, ele mesmo fez, ele tem o site dele, né? Então, deixa eu te mostrar. Eu expliquei para ele exatamente como é.
quais os elementos importantes para você colocar numa página, né, de venda de shows, que vai te ajudar a vender o seu show mais facilmente junto ao contratante. Então, ó, falei para ele, né, ó, dá uma olhada aqui. Simples, é quase parecido com o do Senza, mas basicamente tem o que os contratantes querem. Então, logo de cara ele colocou o logo dele aqui, tá bom? Essa página que vai para o contratante. Aí ele já colocou algumas coisas aqui que todo contratante gosta de ver. O contratante ele não te conhece, então o que vai? Você está entrando em contato com ele. O que vai te fazer você na cabeça dele te diferenciar de outros futuros outras bandas que também querem vender o show para o contratante. Logo no início, que eu já te sugiro é o quê? Coloque o que eu chamo de suas credenciais. Né? Então, por exemplo, assim, ó, o contratante gosta de saber o seguinte: quem que é esse músico? Né? Então, você não vai chegar falando que você é um músico, eu tenho uma música boa. Não. Mostra o que você já fez para ele o mais rápido possível. Então, no caso do Breno, o Breno tem um dos maiores perfis do segmento de indie rock, do TikTok Brasil. Ele tem até parceria lá no... Foi contratado, alguma coisa do tipo, pelo TikTok. Então, isso é, é algo muito legal isso para o Breno. Então, eu falei, Breno, coloca isso, logo de cara. Né? Ele colocou, ó, destacado na playlist Indie Brasil, lá do Spotify, né? Enfim, ele foi sempre finalista do Festival Trip Rock lá em Goiânia. Então, logo de cara, que eu sugiro para você nessa página, já coloque essas credenciais, que é uma prova. Mostra para o contratante, para o futuro contratante, que eu não conheço esse artista, mas se tem ou se ele já fez, se já participou de festivais, se já fez turnê, se já apareceu no TikTok, se já ganhou algum prêmio musical, isso mostra que é um bom artista. Então, isso já começa a despertar na mente do futuro contratante, né? Coisas que o seu show pode ser muito interessante para ele comprar, tá certo? Então, a outra coisa que você pode colocar, tá? Shows, ó. Aqui tá os shows, ele colocou alguns shows aqui que, né? Isso aqui, colocar alguns shows que você já fez ou que vai fazer, é muito legal porque gera o que mostra para o contratante que você está em movimento. Tá certo? Ainda que você está querendo começar a entrar em movimento, você pode ter colocar coisas que você já fez, também não tem problema, tá bom? É interessante, tá? Coisas legais que você já fez, beleza? Então aqui aí você pode colocar, ó, que nem o Breno colocou aqui, se você tem uma música, né, você pode colocar ali, que nem ele colocou aqui, um EP, ou uma música, enfim, que a pessoa pode baixar. Isso aqui não é tão necessário, tá certo? Para a pessoa, né? Você pode simplesmente colocar, né, os seus links de Spotify, YouTube e tal, tá? Seguindo, agora, é importante aqui, ó, você coloca um pedaço, pode colocar, como eu falei para ele, coloca, Breno, ó, um pedaço, logo, o mais rápido possível, um pouquinho, resumidamente, já, de quem que é você, né? As suas informações do seu trabalho musical, né? Então, ele colocou aqui, né, projeto artístico do artístico, né? O projeto artístico do multi-instrumentista Breno, blá, 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 né? Vai colocando um pouquinho, né, sobre o que ele fez, o que você fez, e aí clica aqui para o release completo, né, para a pessoa clicar e aí sim poder baixar todas as informações completas, né. Tá? Aí lembre-se, importante, nessa página de vendas, o que a gente quer? A página ela tem que ser, ela é toda desenhada justamente para o contratante, para responder todas as dúvidas que o contratante tem a respeito do trabalho musical, do seu trabalho musical. Né? Então, o contratante, a dúvida dele é: quem que é esse artista? Aí, percebe, ó, logo em cima já mostra aqui, o artista que já ganhou um prêmio tal, já participou de alguma coisa legal e tal, né? Então, ó, percebe? Outra dúvida que o contratante é: pô, mas quem que, qual que é o tipo de som dele e tal? Aí já mostra aqui, opa, Bruno Brenner, artista tal fez isso, um release, né? Aí tem fotos, tudo. Então, assim, toda essa página de vendas, de shows, né? Que vários artistas autorais que rodam não somente no Brasil, nos países deles, que eu sei, né? Eles rodam pelo mundo inteiro, né? É um tipo de material padrão que eu tenho visto
e que funciona muito, que é uma página de vendas, né? Uma página de venda do seu show que será enviada para o seu futuro contratante, tá? Enfim, aí você pode colocar, tá, material de clipe, isso aqui é muito importante, material de clipe, guarda isso aqui, caso você não saiba, o que é material de clipping? É material de imprensa, né? Então, é você colocar no teu site, né? É, você já apareceu em jornal, né? Mídias locais, né? TV, revista, rádio. Coloque, pode ser local, regional, não importa, mas coloque isso, esse tipo de material, né, no seu site, importantíssimo. Todo contratante gosta de saber isso. Novamente, eu bato na tecla. Por quê? A partir do momento que ele não sabe quem é você, ele não sabe quem é você. Mas, se ele vê que você, artista, já participou, já apareceu na TV local, da tua cidade, já apareceu, enfim, em jornal, enfim, isso mostra para ele que terceiros estão falando que você é bom. Percebe? Ele não te conhece. Mas se outras pessoas, se a imprensa está falando que você já fez isso, já fez aquilo, né? Bacana. Então, isso, opa, esse artista aí, acho que é bem legal eu colocar no meu evento. Percebe? Tá? O site, a página de venda de shows é focada para o contratante, beleza? Aí você coloca vídeos, aí sim, você pode colocar vídeos de clipes, beleza, tá certo? Tá? E também, aquilo que eu te falei, vídeo de performance. Depois de tudo isso aí, o que vai acontecer? Contato, tá? Eu recomendaria, você pode colocar até o link que eu recomendo você fazer, o Breno colocou aqui, é, ele colocou somente o número aqui, beleza, a pessoa, né? Clica não, vê o número e entra em contato, né? Mas você pode colocar também o seu e-mail, ok? Já coloca o e-mail, coloca WhatsApp, tá? Entre em contato, coloca um botão aqui, a pessoa clica e vai direto para o seu WhatsApp, beleza? Que é isso que a gente quer, tá? O que que aconteceu nessa página de vendas aqui? Eu estou batendo nessa tecla para você ver o quão importante é você hoje ter uma página de venda, vai te ajudar a vender muito, vai, vai facilitar mais você vender os seus shows. Por que que é importante você ter uma página de vendas, os seus shows? Justamente por causa disso aqui, ó. Isso aqui, uma página de vendas, os shows, ela vai, quando a pessoa clicar, quando a pessoa entra nela, ela é desenhada nesse exato formato aqui, ó. Nesse formato aqui, ó, de AIDA. Ó, vou entrar, peraí, deixa eu entrar no outro aqui, ó. Ai, caramba. Ela, ela tá fazendo exatamente isso daqui, ó. O famoso AIDA. Marco, o que é o AIDA? O AIDA é um modelo de comunicação focada na venda. O que você quer? Vender o seu show, não é isso? Então, o AIDA, deixa eu abrir aqui mais. Toda essa página de vendas, eita, toda essa página de vendas, né, que está sendo feita, ela foi desenhada para comunicar para o seu contratante, né, para se comunicar de uma forma que ele se interesse, que ele possa, que chame a atenção dele, né, que gere interesse nele, gere desejo nele e depois ele gere a ação dele de comprar o seu show, beleza? Então assim, ó, ela é feita exatamente disso aqui, ó. Atenção, interesse, desejo e ação. Aquela página, o que está atrás dela. Eita, deixa eu desligar isso. Tá? O que está nela é justamente isso. Tá certo? É exatamente todo esse processo. Chamar atenção, despertar o interesse, o desejo pelo seu show, até a ação da pessoa contatar você para conversar mais a respeito do seu show e poder comprar o seu show. Tá certo? Então, aqui, ó, é exatamente isso. E lembre-se, né, quando você for se comunicar com os contratantes, né, toda a sua comunicação é focada para quê? Para que a pessoa possa te conhecer, você chamar a atenção dela, né, e, no final das contas, ela tomar a ação de comprar o seu show. Tá certo? Então, por isso que essa página, eu estou batendo nessa tecla, então, a própria página do Finlândia,
essa página é focada nisso, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais. Então, ó, basicamente isso aqui, tá? Eu te mostrei o planejamento, tá? E agora eu terminei, mostrei essa parte desse material aqui que você vai precisar. Então, você entendeu agora, te mostrei essa página, esses dois tópicos. Beleza. Agora, o que que falta? Qual que é a última coisa que faltaria? Depois que você tem esse material, Marco, beleza, fiz o planejamento, mapeamento das oportunidades. Você vai ver, você vai descobrir muita, mas muita possibilidade de você vender o seu show aí na sua região, na sua região. Provavelmente você vai encontrar, tá bom? Ou caso, se você tem um tipo de show e você tem uma região bem distante, alguma coisa do tipo, onde o seu tipo de show não é, digamos, se você é do heavy metal e não, na região onde você está não é tão forte o heavy metal, o que que você faz? Ah, se não encontrou na sua região, foca para outras. Mas o importante é, faça essa lição de casa, esse trabalho, né, todo esse mapeamento, levanta esse tipo de material, essa página, e depois foque na parte da venda, de contatar os contratantes. Tá certo? O importante não se limite, guarda isso, tá, meu cara músico? Não se limite em querer ficar somente. Não se limite localmente. Pensa a região, pensa a nível de região, tá? A nível de regiões. Tá? As oportunidades existem, é necessário somente fazer esses processos que eu estou te falando aqui e ir para cima, tá? Porque, que nem eu já falei, é possível, totalmente possível você circular os seus shows enquanto artista autoral, independente do trabalho que você tem, tá? Enfim, depois que você faz toda essa lição de casa, você vai ter encontrado um monte de oportunidades, tá? Mesmo, provavelmente você vai encontrar um monte de oportunidade, que nem o Sensa, né? E aí, o que que você vai fazer? Você vai precisar entrar em contato com com essa parte dos contratantes, né? É a parte da distribuição, a parte da venda do seu show, tá certo? Essa parte da venda, eu não vou entrar em conta. Hoje eu não vou fazer, porque esse vídeo já está muito longo. E outra, né? Hoje eu só queria te mostrar essas duas ações principais, essenciais: planejamento e material de venda, tá certo? Isso aqui são duas coisas essenciais que você precisa fazer antes de sair para vender o seu show. Te mostrei exemplos aqui, tá certo? Tá? Exemplos exatamente de coisas que eu já fiz, eu mesmo como artista, né? Tá? Inclusive, né, do livro que eu escrevi e tal, eu explico sobre isso. Te mostrei exemplos de artistas, né, que fazem isso, exatamente isso, né? Ou muito parecido, né? Eu te mostrei o processo ali de planejamento, tá? Que todos os artistas que eu tenho, é, que eu conheci, artistas autorais, né? Eles fazem o mesmo processo, tá certo? Com diferença, né? Óbvio, às vezes de forma diferente, mas o processo é sempre o mesmo: planejamento, mapeamento de oportunidade e tal, e depois vendas. Então eu te mostrei exatamente isso. Todos esses, de uma maneira resumida, eu te mostrei isso aqui. Tá? Agora, o que ia faltar, Marco? Basicamente, para você começar, então, a vender os seus shows, é você entrar em contato com esses contratantes. Tá? Agora, o ponto que eu quero deixar claro para você, que fique claro, tá? A venda de shows, Marco, eu vou sair vendendo, quando eu entrar em contato, eles já vão comprar o meu show? Com certeza não, tá? A venda de shows dos pequenos artistas, enfim, sobretudo artistas autorais, a venda não acontece no primeiro contato, tá bom? Vai ser necessário vários tipos de contato, várias formas, né? Você vai entrar em contato com eles, com vários contratantes, muitos não vão te responder, outros vão te responder e vai falar: ah, obrigado, mas agora não preciso, né? Ou vai falar assim: ah, eu gostei do seu trabalho, eu vou analisar com a nossa equipe, depois eu entro em contato, depois esses mesmos contratantes não vão entrar em contato, vai acontecer isso também, tá? Mas vai acontecer também de pouquíssimos, pelo jeito, poucos, né?
que vão, você vai mandar o contato ali por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, inbox e tal, que vão também falar assim, pô, legal, gostei, vamos fechar, entrou na hora certa, que eu estava precisando, vai acontecer também, tá bom? Mas, via de regra, o que mais acontece a venda do seu show vai precisar passar por todo um processo, né, de vários contatos. Agora, como é que você faz isso de forma certa, né? Você não pode ser chato, né? Tem a forma correta de você fazer isso. Tanto é que a gente chama em vendas, né? Em venda de shows, a gente chama isso de follow-up, acompanhamento. Há todo um tipo de processo para você poder fazer isso. Como é que você vai contatar esse contratante? Como é que você vai falar com ele? Ele não te conhece, né? Ele não te conhece. Como é que você vai entrar em contato com ele? Como é que você fala? Tem um tipo de script, Marco, para me falar com ele? Como que eu faço tudo isso? E se ele disser não, como é que eu falo? Então, assim, tem todo um processo agora de vendas que você vai precisar fazer. Tá certo? Eu te mostrei a parte do planejamento, te mostrei as coisas, né? E resumidamente também, mas tem muito mais coisa aí, sobretudo nessa parte de vendas, tá? O ponto agora é o seguinte, Marco, como é que eu faço para... Como é que eu faço... como é que você pode me ajudar nisso? Bom, a gente pode te ajudar sim, com certeza, tá? E agora que eu quero falar para você, eu falei lá no início, né? Ó, essa aqui foi uma aula experimental. Se você quiser a nossa ajuda, a gente pode te ajudar pessoalmente. De fato, você pequeno artista autoral, deixa eu crescer aqui, tá? A você, de fato, começar a vender o seu show. A gente pode te ajudar pessoalmente nisso, tá? Em todo esse processo, te mostrar, tá? Em detalhes, tudo isso te ajudar a fazer todo esse processo, sobretudo na parte da venda do seu show. A gente não vai vender o seu show, a gente vai te mostrar exatamente tudo que você precisa fazer, como é que você vai contatar, né? Como que você entra em contato com ele, pô, Marco, seu e-mail, como é que eu faço esse follow-up, esse acompanhamento, né? Você vai entender assim, por que é importante desse follow-up, né? Esse acompanhamento. Porque, na realidade, a gente você, lembra que eu falei lá no início, né? A gente está falando aqui de agir como um empresário, agir como um negócio, um pequeno negócio. Todo negócio ele é focado no quê? Em vendas. Vendas, você quer vender o seu show, tá? E quando a gente fala em vendas de shows, o que acontece é o seguinte, você precisa entender que o seu futuro contratante, o seu cliente, né? Ele tem três estágios que a gente fala, né? Ele passa por três estágios, né? O primeiro estágio quando você entrar em contato com ele, o primeiro estágio que ele está é o estágio do quê? Ele é a gente fala assim, né? Ele é um cliente frio, ele não te conhece. Então você vai entrar em contato com ele, ele não tem nenhum interesse no teu trabalho musical, ele não te conhece, ele não estava nem esperando você, né? Então você entrou em contato com ele. Então, aí que tá, a sua comunicação no follow-up vai ser justamente o quê? Você vai entrar em contato com ele vai ser um cliente frio que vai falar para você que às vezes não vai te retornar. Então, quando você for retornar, ou se ele te retornar, ele vai falar assim: eu vou analisar. Né? Ele pode te deixar esperando ali, porque ele não te conhece. Né? Então, você vai retornar outros contatos com ele para transformar ele de um prospecto frio, de um cliente frio, para um cliente morno. Qual que é a ideia de um cliente morno? Opa, é fazer ele você se comunicar com ele outras vezes da maneira correta, né, a ponto dele começar, né, se comunicar de uma forma sem ser chata, né, mas que ele olhe e fale assim, começar a gerar conexão entre você e ele, entende? A ponto dele começar a conhecer o seu trabalho. Pô, o Marco, pô, comecei a conhecer o Marco, gostei do trabalho dele, retornou comigo, mostrou mais alguma coisa, não sei o quê. A ponto de eu percebe? Vamos falar assim, né? Você vai começar a desenrolar a conversa com ele, tá? A ponto de, depois que ele se transforma em cliente morno, opa, ele já vai começar a pensar, eu acho que vai ser legal, eu vou ter um evento tal, acho que eu vou colocar o trabalho do Marco, né? Guitarrista de música autoral e, né, de fusion, no evento que estou pensando aqui. A ponto de transformar ele de um cliente morno ou de um prospecto, né? Cliente é depois que ele comprar o teu show, né? Prospecto morno a um prospecto
quente, aquele que, peraí, depois que você contatou ele várias vezes, né, da maneira correta, né, no formato de follow-up, né, a ponto daí sim, quando ele ficou um prospecto quente, aquele que está desejoso, gostei do trabalho do Marco, já sei vou contratar ele, né, para tocar aqui no meu festival, ou no meu centro cultural, ou na minha rede, no meu SESC, tá? E, então, percebe? Essa é a ideia desse processo de vendas, esse processo de follow-up. Então, isso tudo a gente vai te ajudar. A gente pode te ajudar a mostrar, de fato, como é que você faz isso, tá certo? É uma das partes mais importantes para você vender o seu show, tá? Consistentemente. Esse processo, depois que você entende esse processo, você vai começar a replicar esse processo para todo tipo de contratante, tá certo? Todo tipo de contratante você vai fazer o mesmo processo. Aliás, eu quero deixar claro, esse processo de follow-up, processo de vendas é o mesmo para tudo, tá certo? Então, assim, não importa, eu estou falando aqui no mercado da música, o nosso mercado, mas esse processo de venda é o mesmo que acontece, inclusive aqui no portal Radar Brasil Festivais, tá? Você está aqui assistindo o meu vídeo. Olha, eu estou até te mostrando já bastidores de como funciona o processo de venda. Você está aqui conversando no meu vídeo. Eu estou te dando o quê? Informações que pode estar te ajudando. Para quê? Justamente para te fazer despertar a sua atenção, o seu interesse e despertar o desejo de você tomar ação de comprar um produto meu, que nem eu estou falando aqui no final, o nosso serviço aqui do Radar Brasil, que é para te ajudar, ok? Te ajudar. Esse produto de informação que eu estou vendendo para você, ó, está num processo de venda, um processo de venda claro, né? Porque eu sei que se eu simplesmente chegasse para você e falasse assim, ó, o fulano tal, compra o meu produto, percebe? Você não me conhece, você tá um prospecto frio, né? Então eu tô te colocando num processo de vendas, né? Numa jornada para te despertar o desejo de comprar o meu produto, tá certo? No caso aqui, que é a nossa mentoria. Então, nossa imersão, tá certo? Para ajudar você, artista autoral, a começar a vender os seus shows, tá certo? Consistentemente, você, né, começar a circular o seu show, receber o seu dinheiro do seu show autoral, poder todo mês estar tendo uma agenda de show, ok? Enfim, e começar a crescer. É assim que você faz, tá certo? Então, tá, novamente, todo esse processo a gente ajuda. Através do quê, Marco? Através da nossa imersão. Então, eu quero te falar aqui como é que funciona a nossa imersão, tá? Que é focada para artista autoral, tá bom? Basicamente, são 3 dias a nossa imersão, tá? De circulação de shows para ajudar artistas autorais, né? Na circulação de show deles. São 3 dias, tá? Onde a gente vou te mostrar pessoalmente, tá? Em detalhes, tirar suas dúvidas, né? Se você é um artista autoral, a gente vai te ajudar em todo o processo, desde do seu produto, você vai mostrar o seu produto, seu show, né, seus materiais de venda. Se não tem um material de venda, que eu te mostrei ali da página, vou te mostrar como é que você pode fazer, tá certo? Ou a gente pode fazer para você também, tá certo? Depois, caso você se interessar também, você fala com a gente, que depois a gente dá. Todo mundo que compra a nossa imersão, a gente dá um desconto para criar essa página, para a gente fazer esse tipo, essa página, esse site para você. Então, assim, você já tem esse bônus também, tá certo? E a parte da vendas, que a gente explica para você todo o processo. Além disso, depois que, conforme você está fazendo tudo isso, né, quando você, é tudo mão na massa, depois que você faz depois que você faz conforme você está fazendo toda essa imersão, você já vai começar a entrar em contato com os seus contratantes, basicamente, entende? Você já está um show pronto, você já vai estar fazendo ali, a gente faz em 3 semanas, é 1h20, em média, essa nossa imersão, tá certo? Mas geralmente sempre passa um pouco ali, né? Conforme você está fazendo a imersão, você vai fazer tudo isso que a gente vai fazer, os processos, vai ter dúvidas. Na hora que entra na parte da venda, né, sempre vai ter uma dúvida ali. Pô, Marco, entrei em contato ali com o contratante, ele retornou, mas ele falou isso, eu estou com dúvida. A gente vai te ajudar nesse processo, entende? Ó, faz isso, fala isso. Não, não. Percebe? Então, assim, a meta aqui é te ajudar em todo esse processo, tá? A meta é te ajudar a
vender o seu show, é entender como é que você vende seu show e, enfim, começa a circular o seu show autoral. Marco, ok, achei legal isso aí. Quanto é que custa essa história? Beleza, então vamos lá. Essa nossa imersão de 3 dias, 1h20 cada uma, né? Que ainda você vai ter acesso ao nosso WhatsApp para tirar dúvidas durante a semana, tá? Até você, a meta é te ajudar a vender o seu show. Então, custa R$ 597, tá certo? R$ 597, onde você pode dividir em até 12 vezes de R$ 59 e alguns centavos. Tá? Basicamente, R$ 59,90, acho que é isso. Isso, super acessível, tá? Então, imagina, você vai pagar 12 vezes de R$ 60, arredondando, tá? E você vai começar o quê? Qual que é o objetivo, né? É te ajudar a, de fato, começar a vender os seus shows aí, ok? Que nem eu falei, qual que é a média, em média, né, dos cachês para artistas autorais sem empresário? Tá? Qual que é a média que é feita, que a gente tem visto muito no Brasil? Então, em média, está entre cada show que você vender, tá variando até R$ 5.000, de 1.000 a R$ 5.000. Então, em média, digamos aí que seria, a princípio, né, R$ 2.000, R$ 3.000, percebe? Dependendo da onde, do tipo de contratante que você vai estar contatando. Então, imagina, né? Vale muito a pena para você. O único show que você vender, o único show quando você vender, que você vender não, quando você vender, você vai saber tudo, né? E se você fazer todo o processo que a gente vai te ajudar, não tem o porquê de você não vender, tá certo? Então, assim, o único show você já paga, você já recupera o seu investimento. Então, assim, a gente deixa super acessível mesmo, justamente porque a nossa meta aqui é ajudar o pequeno artista a circular o show, a crescer enquanto negócio, tá? E agora eu vou deixar bem claro isso aqui. Por que a gente faz um preço tão baixo? Porque é baixo pra caramba, se você for ver, tá? Justamente porque... Deixa eu beber água aqui, pode? Até sem voz. Justamente porque a meta é o seguinte, se você... Eu sei muito bem que, primeiro que eu sou artista também, né? Um artista autoral também. Eu sei que se eu te ajudo, se a gente te ajuda aqui no Portal Radar Brasil a vender o seu show, se eu te ajudo a crescer, né? Se eu vendo esse primeiro produto, né, de um valor acessível e você recupera, recupera o investimento, você vai ficar feliz e depois você vai comprar outros produtos nossos, né? Então, se você compra um produto nosso de 12 vezes de R$ 60, que é essa imersão, né? Eu sei que depois, né, você vai se dar bem, você vai vender um primeiro show, vai recuperar o seu investimento, vai ficar feliz, aí depois você vai querer comprar outros produtos nossos, as nossas mentorias mais longas, nossas mentorias de turnê, nacionais e internacionais, que a gente cobra R$ 2.000, percebe? Depois você vai querer avançar, querer comprar uma outra mentoria, né, que a gente tem até a mentoria de R$ 5.000 e tal, percebe? Então, assim, por isso que a gente faz isso, justamente para ajudar de fato, tá certo? A gente quer eu já entendi eu comecei a entender ao longo do tempo esse jogo de melhor maneira de é, avançar no portal Radar Brasil ou mesmo, né, nos nossos outros negócios de quando eu toco e tal, né, é que quando a gente ajuda de fato, ó, quando eu ajudo a pessoa de fato com o meu produto. Aí eu sei que ela vai, de fato, depois ela vai comprar outros produtos. E é essa mentalidade que eu cai naquilo que eu te falei lá no início. É essa mentalidade que você tem que ter, né? Mentalidade de entender como negócio. Você tem um produto, o seu show resolve problemas. E quando você vende o seu show para um contratante, ele fica feliz, o que vai acontecer? Ele vai comprar o seu outro show seu de novo. Percebe? Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Por isso que a gente coloca um preço tão acessível assim, tá bom? Então, ó, se você ficou interessado na nossa ajuda, tá certo? A gente já está fazendo isso há um bom tempo, tá? Então, em algum lugar aqui tem um link, tem um botão para você falar diretamente com a gente no WhatsApp, tá bom? Vai ser um prazer poder te ajudar, assim como a gente já tem ajudado vários artistas autorais ao longo do tempo, que inclusive não somente vendem shows deles aqui no Brasil, tá? Mas fora também, tá? Então, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar também. Basta você querer, tá? Então, decisão é tua.
A gente está aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Então, caso queira falar com a gente, estamos te aguardando no WhatsApp aí. No mais, espero que toda essa informação que eu te passei, né, mais prática possível, tentei colocar ali, sintetizar. Espero que você coloque em prática, que eu tenho certeza, absoluta certeza, que não te mostrei, né, que vai te ajudar. Já pode, só essa informação que eu já te passei hoje, se você colocar em prática, já vai te abrir muita porta para você, de fato, começar a avançar com a sua circulação de shows autorais. Independente, tá? E para todo tipo de artista autoral, seja você um MC, seja você do funk, seja você do hip hop, seja você um artista de música instrumental, seja você um saxofonista, seja você um cantor, música alternativa, seja você um DJ, não importa. Contanto que você seja um artista autoral, tá bom? A gente pode te ajudar, tá bom? Então, vai ser um prazer, a gente aguarda. Forte abraço. Vamos para cima. Valeu!